A última reflexão que eu fiz no domingo à noite, antes de sair de férias, estou lembrado do que falei aqui, não lembro, não deu para lembrar. Foi sobre o milagre no Evangelho de Marcos, de alguém que era muito ligado a Pedro. A sogra. Aí também é demais, né? A sogra de Pedro. Está lá no capítulo 1, lá nos versos de 29 a 31. Então nós vamos ler a partir do verso 32 para entendermos uma outra colocação de Jesus, um outro momento de Jesus, também diante de uma pessoa que estava doente, né, e aflita. Vamos ler então. Sendo já tarde, depois da cura da sogra de Pedro, tendo-se posto o sol, traziam-lhe todos os enfermos e os endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes, atacado de diversas moléstias, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Foram, pois, Simão e seus companheiros procurá-lo. Quando o encontraram, disseram-lhe: todos te buscam. Respondeu-lhe Jesus: vamos a outras partes, às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isso é que vim. Foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. E veio a ele um leproso, que de joelhos lhe rogava, dizendo: se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, profundamente compadecido dele, estendendo a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. Jesus, advertindo severamente, logo despediu, dizendo-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a publicar o caso por toda parte e a divulgá-lo, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente em uma cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todos os lados iam ter com ele. Então, irmãos, na última oportunidade, vimos Jesus chegando de uma experiência com os discípulos, encontrando na casa onde ele se hospedava, que era a casa de Pedro, a sogra de Pedro enferma, com aquela febre contraída pela malária que era comum naquela região. E Cristo a restaurou imediatamente, e ela começou também imediatamente a servir-nos. Depois, nós vimos pelo texto que as multidões não cessaram de estar ali à porta daquela casa, porque Jesus presente ali em Cafarnaum era sempre instrumento da procura das pessoas que estavam aflitas por qualquer tipo de problema, mas sobretudo porque estavam enfermas e a medicina da época era muito limitada. Depois, então, nós vemos Jesus orientando os discípulos que o encontraram orando. Ele precisava desse momento de oração para se restaurar. Ninguém aguenta estar o tempo todo em missão como Jesus estava, sem parar para orar, para ouvir a voz do Pai. Às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós vamos tocando o nosso projeto de vida, seja individualmente, seja projeto nosso da igreja, e tocando sem pararmos para ouvirmos aquele que quer nos orientar com mais qualidade. E eles então disseram: nós vamos agora sair daqui, vamos para outra região. E foram para a região da Galileia, onde Jesus viveu a maior parte da sua missão, do seu ministério. O texto então diz que Jesus se encontra nesta região da Palestina, e ele está pregando nas sinagogas. Cristo gostava da sinagoga, porque a sinagoga era um espaço mais democrático. Embora as mulheres pudessem entrar no templo,
mas tinham seu espaço onde ficavam reservadas, não podiam ir além daquele lugar. Na sinagoga elas podiam assentar-se nos bancos, junto aos seus maridos, e cultuar também, serem ensinadas também para quem fosse ministrar na sinagoga. E Cristo sempre utilizou a sinagoga para ensinar e para pregar. O texto diz que ele pregava nesse lugar, mas também expulsava demônios, que era verdadeiramente uma possessão demoníaca, ou também o que eram as doenças diagnosticadas na época como sendo possessão, mas que não eram possessão. Quando a medicina evoluiu, nós então percebemos que uma crise epiléptica era considerada possessão, uma crise de histeria era considerada possessão, uma crise nervosa também era considerada possessão. E Cristo ia restaurando as pessoas que estivessem enfermas de qualquer tipo de enfermidade. O texto diz também que aproximou-se de Jesus alguém que nunca, segundo a lei, deveria se aproximar, fosse de Jesus ou de qualquer pessoa, porque aproximou-se de Jesus um leproso. E o leproso naquela época, irmãos, era considerado uma figura perigosa, porque a lepra era contagiosa. O leproso era considerado também alguém que estava possuído pelo mal, porque ele sempre diz assim: como é que alguém, sendo bom, pode estar enfermo de algo tão dramático como a lepra? Cristo vai no decorrer do seu ministério que não é bem assim, que bons e maus estão sujeitos a enfermidades, que o sol está aí para justos e injustos. Não é porque a pessoa contraiu uma lepra que ela está possessa de um espírito maligno. Mas aproximou-se de Jesus um leproso, e o leproso era um excluído radical da sociedade, era alguém que estava privado da comunhão com toda pessoa sadia. Ele podia apenas fazer parte do grupo também dos leprosos, que viviam nos arredores da cidade, fora do ambiente social da cidade, com nas tornozeleiras dele, nos tornozelos deles, um guizo, porque qualquer movimento que ele fizesse, o guizo tocava, e aquele guizo acusava que ali estava um leproso. Ele não podia se aproximar de uma pessoa, dependendo de para onde o vento está soprando, segundo a metragem que ali havia estabelecido. Então o leproso era um excluído, era alguém que ficava à margem da sociedade, que morria desgraçadamente, apodrecendo a prestações. E o texto diz, irmãos, que esse leproso aproxima-se de Jesus. E a primeira coisa que o texto diz é que ele ajoelha-se diante de Jesus. E eu tenho certeza, irmãos, que Jesus vendo aquele quadro, se condoeu profundamente daquilo que estava vendo. Cristo não podia ver ninguém doente, por mínima que fosse a enfermidade, que ele não se mobilizasse para restaurar a saúde. Quando nós estamos doentes, nós ficamos chateados, até que respirar um pouco mais forte, que prostra a gente fica chateado, é febre, é tosse, é dor no corpo, a gente fica querendo se ver livre da enfermidade, querendo a saúde imediatamente. Cristo olha para aquele homem que se ajoelha diante dele e roga a Jesus, suplica a Jesus, faz um pedido a Jesus. E ele diz assim: se o Senhor quiser, pode me purificar. Eu achei interessante essa colocação do leproso, vivendo a qualidade de vida miserável que ele vivia. Até para alimentar-se dependia da boa vontade dos outros, que iam lá, jogavam o alimento para ele pegar depois, os outros ele pegaram conjuntamente. E é interessante você esse pedido, porque outras pessoas, numa situação muito menos complexa de saúde, no tempo de Jesus, pediram imediatamente que Jesus as curasse. Lembraram disso em várias oportunidades. Pede imediatamente a Jesus que as cure. Esse leproso
certamente que Jesus estava curando muitas pessoas naquelas regiões. Todavia, ele não disse: Senhor, cura-me. Ele não disse isso. Ele reconheceu primeiro a vontade de Cristo. E às vezes nós deixamos de lado a vontade de Deus. Deixamos de lado a vontade de Deus. Nós sabemos que ela é boa, é agradável e é perfeita. Mas muitas vezes a ânsia humana é tão grande pela libertação de um problema que a gente ora pedindo a Deus que nos liberte imediatamente daquela dificuldade. Ele reconheceu primeiro a vontade de Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O que está querendo dizer com isso? Está querendo dizer: eu estou impuro. E o Senhor sabe por quê? Eu simplesmente adoeci. Eu apodreço, Senhor, a prestações. Eu estou impossibilitado de trabalhar. Eu estou frustrado profissionalmente. Eu estou privado de conviver com minha família. Eu não tenho acesso aos meus queridos. Eu estou privado de conviver com os meus amigos. Eu não posso aprender na sinagoga. Muito menos, Senhor, eu posso cultuar no templo. Eu não nasci assim, mas estou assim. Não quero viver mais assim, nessa impureza radical que aponta para uma morte perversa, uma morte cruel. Ele estava dizendo: eu não quero morrer impuro aos olhos de Deus. Aquele leproso não era um gentio, era um judeu. Portanto, se o Senhor quiser, o Senhor tem poder, o Senhor pode me purificar. E a quem ele dirige essas palavras, irmãos? Exatamente àquele que é o grande e incomparável libertador. O grande Eleutério. Libertador na língua grega é o Eleutério. Cristo diz num dado momento na sua pregação: vocês conhecerão a verdade, e a verdade nos libertará. E no outro ele diz: eu sou a verdade. E aquele leproso estava diante da verdade libertadora. E Marcos descreve a reação de Jesus, dizendo: Jesus profundamente compadecido. Ele não diz Jesus compadecido. O texto original em Marcos mostra esse detalhe: Jesus profundamente compadecido. Ele agiu. E na situação, irmãos, ele fez o que a lei dizia para não fazer. Tão compadecido Jesus estava, que ele fez o que a lei dizia para não fazer, porque a lei proibia que se tocasse uma pessoa que estivesse contaminada por uma doença grave, um leproso principalmente, ou um morto. Ninguém podia tocar, porque se tornava impuro. Jesus vai acima do que a lei determina e simplesmente toca. Jesus estendeu a mão para o leproso. E quando eu leio esse texto, eu me lembro muito de um hino do nosso saudoso, eu acho que está vivo ainda, está bem velhinho, não vi nenhuma notícia da morte dele, pastor Feliciano Amaral, quando ele cantava tão bem, quando ele estendeu a sua mão para mim. Não lembrar desse hino? Quando ele estendeu a sua mão para mim. Eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Ele estendeu a mão, mas não fez estender a mão à distância. O texto diz que ele tocou o leproso, comprometeu-se com o leproso, solidarizou-se com o leproso. Ele podia curar à distância, com a palavra apenas, mas ele tocou o leproso. Eu gosto muito também daquele tocou-me. Jesus tocou, de paz encheu o meu coração. Faz alguma coisa que eu não me lembro, mas fala: livrou-me da escuridão. E depois falou com autoridade
santidade quero, fique limpo. E diz o texto que no mesmo instante a impureza da doença grave, letal, desapareceu e ele ficou limpo. Uma coisa que me impressiona na ação de Jesus para conosco, de Deus para com cada um de nós, que principalmente os evangelhos mostram que Jesus não faz nada por nós pela metade. É barato. O serviço é completo. Hoje nós pegamos carona com o Gil para voltar para casa. E eu me lembrei do avô de Genai. O avô de Genai não dava carona e dizia: Sr. Gerson, pode me deixar ali, não dou carona completa. Minha carona completa. Você pediu carona para mim, eu vou deixar você onde você precisa estar. Jesus sempre fez o trabalho completo, a asepsia completa, a limpeza completa, a cura radical dos problemas existenciais das pessoas do seu tempo. Mas, irmãos, nós somos useiros e vezeiros em fazer as coisas pela metade para Deus. Quando a coisa aperta e a gente até reclama, a igreja só tem um grupo de oração, devia ter mais um 2 ou 3, uma coisa aperta. Nossa natureza humana é de uma complexidade enorme. Enquanto a União Soviética estava dominada pelo marxismo e havia proibição da pregação do Evangelho, quando eles começaram a flexibilizar e Billy Graham teve acesso pela primeira e segunda vez à União Soviética, irmãos, os templos evangélicos estavam lotados, às vezes 2, 3 cultos seguidos e a maioria das pessoas em pé para ouvirem Billy Graham. Aí veio Gorbachev com a glasnost, houve a derrubada do muro de Berlim, houve a liberdade para se anunciar o Evangelho, e Billy Graham, quando foi lá depois, encontrou muitas igrejas com muitos bancos vazios. Agora havia liberdade e as pessoas não viam a mensagem do Evangelho. Deus faz sempre o serviço completo para nós. Ele deu seu Filho todo para nós, para nos salvar. Irmãos, essa fé que vivemos dessa forma é meio estranha. É meio estranha. Porque a fé é um dom, que é o dom de Deus, que só pode ter como resposta de quem crê uma obediência imediata, como Abraão, e um compromisso radical como de Paulo. Deus chegou para Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para um lugar, você não sabe onde é que eu vou mostrar. Ele arrumou uma troca e foi embora. Foi embora, sem questionar nada. Paulo, quando se converteu, descreveu a conversão dos termos que eu falei hoje pela manhã. Eu morri para a lei, agora eu vivo para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu vivo agora na carne é porque Ele me amou e se entregou inteiramente. E nós vivemos a prática de uma fé que é parcial, sem compromisso. E fé não é só crer, porque os demônios creem também, né? Fé não é só ser fiel, fé não é só acreditar, fé não é só confiar. Fé é ter compromisso radical para com quem nos ama tão radicalmente como Deus em Cristo Jesus. Quando a nossa fé não tem a marca dessa radicalidade, é tempo de a gente pensar se é fé ou é crença. E depois, irmãos, o texto diz que Jesus lhe fez um apelo veemente, uma ordem: não diga nada a ninguém. Não diga nada a ninguém disso que aconteceu. Porque eu não vim para ser uma celebridade. Tem mais no evangelho brasileiro hoje, é celebridade. Como o pessoal gosta de ser celebridade. E Jesus fez exatamente o contrário. Ele não queria se expor, ele não queria comprometer sua missão. Ele queria fazer as coisas e Deus apareceu
sacerdote e ofereça pela sua purificação aquilo que Moisés determinou na lei. Para quê? Para servir de testemunho ao povo. Pronto, basta isso. Como é que você reagiria se fosse um leproso ou uma leprosa, vivesse já alguns anos em reclusão pelos arredores, né? Fora dos muros da cidade, dormindo nas cavernas ou ao relento? O domínio da lepra causando tantos estragos físicos e emocionais. Certamente você faria a mesma coisa, você estaria trompeteando. Eu posso agora me envolver com todo mundo, eu posso voltar a trabalhar, eu posso conviver com meus amigos, posso conviver com minha família, eu posso ir para onde eu quiser, porque eu estava morrendo a prestações. E Jesus Cristo me libertou, me deu vida. E o texto diz, irmãos, que por causa disso, todos queriam vê-lo, todos queriam ouvi-lo, queriam deixar-se tocar por ele, porque Jesus passou a ser a esperança dos desesperados do seu tempo. E ele continua a ser a esperança dos desesperados do nosso tempo. Eu sempre tive a sensação de que tudo isso que ocorre, que envolve a juventude mundial, os bailes funk, tudo isso que a gente está vendo aqui, descreve um grande desespero da juventude como um todo, do mundo inteiro. E depois eu descobri que tinha alguém pensando da mesma maneira lá na África, grande pensador africano, com um sermão maravilhoso que ele escreveu, Esperança para os Desesperados. Ele descreve essa situação. Nosso mundo é um mundo que não produz esperança. Eu não tenho o último censo, mas em 2003 se suicidaram 815 mil pessoas no mundo. Num ano só, 815 mil pessoas se suicidaram no mundo. 300 e pouco morreram de assalto e crime. Outras 500 em guerras, mas pensem bem, 815 mil pessoas em 2013 se suicidaram. O que é isso? A perda do significado da vida. O que é a perda do significado da vida? A perda da noção da esperança. E é por isso que eu estou tentando transformar aquela palestra, o sentido da vida, a vida no trabalho enorme, num seminário de 8 horas, para fazer com a juventude, se os alguns adultos quiserem, a gente faz também, não tem problema nenhum. Mas minha preocupação primeiro é com a juventude, porque ela é quem mais perde no mundo hoje o significado da existência, principalmente nos países mais bem aquinhoados do mundo, Estados Unidos, Europa, Alemanha e assim por diante. Não interessa, portanto, quão impura a pessoa possa se achar diante de Jesus, seja qual for o tipo de lepra que ela esteja vivendo, pela vida torta que ela possa estar vivendo. Esses dias lá em Salvador, por exemplo, uma letícia, ela pedia toda manhã para a mãe botar naquele programa de criança do YouTube, e sempre pedia aquela música, que a Aline fala, né? Que a vida torta, não sei o que é torta, né? Tudo que era torto, Jesus endireitou, né? E ela está aprendendo dele que ensina isso. Não interessa. A tortuosidade da nossa vida, o tipo de lepra existencial que possamos estar vivendo. O que Jesus quer nos libertar dessa situação. Há 3 linhas do cantor cristão que me tocam muito quando eu penso nessa mobilidade de Jesus na direção dos desesperados da vida, dos leprosos existenciais. Um que era muito cantado nas pregações de Billy Graham, quando ele dizia amém, o coro já entrava cantando, ao qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidou, verteste pelo
interessa. Vem do jeito que você quer. Outro hino 270, resolução. Jesus, Senhor, me achego a Ti. Ó, dá-me alívio mesmo a mim. O Teu favor estende a mim. Aceita o pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho. Não se precisa de protocolo diante de Jesus, de roupa limpa diante de Jesus, de querer se modificar primeiro para poder chegar até onde Jesus está. A pessoa é chamada de qualquer jeito, com a lepra mais radical que possa estar atribulando a sua vida. E finalmente, vindo realidade, 394. O cantor cristão que um diácono meu da Igreja da Graça cantava muito bem, no Maria Amado. Ouvi o Salvador dizer: vem descansar em mim, e nos meus braços podes ter consolação sem fim. Então eu vim e entreguei meu triste coração, abrigo, paz e gozo achei consolação. Aquele leproso vivia em estado de desolação. E ao encontrar-se com Jesus Cristo, ajoelhar-se diante dele, pedir para ficar puro, ele encontrou a consolação que só Jesus Cristo poderia lhe dar. Essa consolação não ficou retida no passado, há 2000 anos, distante de nós. É a mesma consolação presente hoje, aqui e agora, disponível a cada um de nós, cristãos ou não cristãos, que precisemos radicalmente da intervenção libertadora de Jesus Cristo. Amém?